Olá, meus irmãos, bom dia! Bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive eternamente, o Todo-Poderoso, o maravilhoso, o Conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, aquele que tem o domínio de todas as coisas e é o desejado entre as nações. Que o Senhor te abençoe, que a mão poderosa do Senhor te guarde, que o nome do Senhor seja exaltado sempre em sua vida. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa e os seus negócios. Que o Senhor te restaure e te levante mais uma vez nesse dia, te dando vida e vida em abundância. Não se desespere, busque a orientação e a graça do Senhor para superar as suas dificuldades. Pastor Sérgio passando para mais uma meditação da palavra de Deus. Salmo de número 133 nos diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Os Salmos e nos Salmos há muitas lições de vida para todos nós, porque expressa, especialmente nesse Salmo, uma unidade daquilo que o próprio Jesus orou para que os seus discípulos fossem alicerçados em amor, santidade e unidade. Ele sabia que o Espírito Santo não poderia operar entre eles, havendo divisões causadas por pecados, ambições e egoísmo. Ele então orou, pedindo para que eles fossem um. Olha há quantos anos da nossa era foi escrito este salmo, e ele traz à tona uma série de pensamentos e de lembranças que a desunião causou e as tragédias da maneira que esta desunião impactou as famílias e o mundo da época. Se nós olharmos para dentro da casa de Abraão, nós vamos ver, depois que Ismael nasceu e que Isaque também nasceu, Agar, a egípcia, lutando com Sara para ser reconhecida como a esposa, e Ismael e Isaque também guerreando entre si. E uma das coisas que foi dita é que essas nações guerreariam, embora sendo irmãos. Nós vimos lá no início do Jardim do Éden, quando Deus formou o homem, depois de terem saído do Éden, serem expulsos de lá, lá nos primórdios ainda, a desunião de Caim para com Abel, que culminou com a morte de Abel. Depois nós vimos Isaac, os filhos de Isaac, Jacó e Esaú. Desde o nascimento houve uma espécie de competição. E depois de Sara depois da confusão que houve, em que Jacó
assume a primogenitura. Aí Esaú se levanta contra Jacó de tal maneira que ele quer matar. E Jacó tem de fugir para a terra de Labão. E lá na terra de Labão, Jacó também, embora não sendo irmãos, mas vai ter problema com o próprio Labão. Desunião na família. Os dois irmãos, Jacó e Esaú, ficam longe. Durante muitos anos, a palavra está dizendo que é bom e suave os irmãos viverem em união. E nós estamos mostrando no decorrer da história bíblica a desunião de irmãos que culminaram em tragédias. Encontramos na sequência os filhos de Jacó, tempos depois, por causa da maneira que Jacó tratava José. Eles se levantaram contra José e tomaram José e lançaram-no numa cisterna, num buraco, e pegaram a sua roupa e embebedaram em um sangue de um animal e levaram para o seu pai e disseram-lhe que ele havia morrido e que um animal feroz provavelmente havia destruído. E combinaram os demais irmãos, todos, sabendo da verdade, omitiram ao pai e fizeram o pai sofrer o luto do filho, quando na verdade eles haviam com violência lançado José na cisterna. Depois pegaram José, venderam para os mercadores, e José foi para o mercado escravo para ser vendido. De lá ele vai para a casa de Potifar, e da casa de Potifar ele vai parar lá na prisão também. Violência, desunião entre irmãos. Se nós olharmos para a casa de Davi, os irmãos, os filhos de Davi não viveram bem, jamais viveram bem. Absalão teve a audácia de violar a sua própria irmã. Quando Aminon, melhor dizendo, violou a sua própria irmã, Absalão planejou e orquestrou para poder vingar esta situação e matar Aminon pela violação da sua irmã, que era meia-irmã dele também, e matou o seu próprio irmão. Absalão levantou-se contra o seu próprio pai, esteve com as mulheres do seu pai na porta do palácio e tomou o reino de seu pai para si, e Davi teve que fugir de Absalão durante muito tempo, até que Absalão foi morto, quando fugia na batalha. Nós encontramos na Bíblia relatos de desunião que culminaram com tragédias. Por isso a Bíblia está dizendo: ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Ter união é essencial para o bom andamento das coisas em
todos os aspectos. Ter união é necessário para o equilíbrio, para que tragédias sejam evitadas dentro do próprio lar. Quantas casas os irmãos não se dão? É irmão fugindo de irmãos, brigando, prometendo mortes, e quando não, já aconteceu várias. Sempre há nos noticiários relatos de irmãos, de brigas de irmãos por desunião. No Novo Testamento, quando Jesus relata sobre o filho pródigo, ele mostra o irmão que foi embora, que desperdiçou os bens, que pediu para voltar para casa para ser considerado pelo menos como um empregado. A Bíblia mostra o irmão que não tinha ido embora, inquirindo o seu pai, porque aceitou de volta o seu irmão, e a ele estava dando a honra de uma festa, porque para ele, que ficou trabalhando esse tempo inteiro, nunca tinha recebido nada na visão dele. Há relatos bíblicos bastantes de desunião familiar que gerou toda esta dificuldade e que trouxe problemas, em alguns deles, irreparáveis. Viver em união, há uma necessidade disso. A união, porque ele expressa, ó, quão bom, quão suave. A suavidade não agride. Que os irmãos vivam em união. E aqui, agora, não se refere somente a irmãos de família, mas de um modo amplo, uma nação que precisava ser unida para vencer os obstáculos da época, em um único sentido de adorar um único Deus e se entregar a Ele. Viver em união é melhor do que viver brigando, em confusão, em atritos. Viver em união é importante para um todo, para que as coisas possam fluir melhor. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Quando se busca a união, a bênção abrange todo o corpo, todos os setores, todas as áreas, todas as partes necessárias são alcançadas por este processo da união que muda a situação. Quantos guerreiros que se ajuntaram e se uniram para vencer e travar batalhas imensas e venceram. Quantos propósitos foram feitos e através da união conseguiram alcançar êxodo, vitória sobre as situações. Há um adágio, um ditado popular que diz que a união faz a força. Se um puxar a corda para um lado e o outro puxar para o outro lado, não saem do lugar. Se numa casa for uma casa dividida,
onde não há união familiar, ela também não vai andar, não vai melhorar. Não irão ter sinceridades, não irão, porque não há união. A união abrange todos os aspectos e vem como bênção para mudar aquilo que está negativo para o melhor. Há uma necessidade de que se haja união. Os pais que ainda têm filhos tenros, há um período de muitos conflitos, entre eles há uma necessidade de que se ensine eles a serem unidos, a terem união. Se há uma comunidade, há uma igreja, a igreja precisa ter união. União no evangelismo, união no louvor, união nas escolas bíblicas, na oração, na palavra, no compartilhamento das coisas do Senhor, nas coisas que são feitas. União. O salmista está dizendo que é como óleo que abrange todo o corpo. E não é qualquer óleo, é como óleo precioso, que vem na cabeça, que traz suavidade de pensamentos e menos conflitos, que desce sobre a barba, alcançando todo o rosto, inclusive a visão, o paladar, desce passando de forma superficial na parte que cobre ou que é coberta o coração. Todo o corpo é envolvido com uma união que vai mudar a história. Desce a orla das vestes e alcança os pés. Os pés vão caminhar também direcionado para a união. E não depende só de um, é de ambos. Não adianta requerer numa casa a união só de um lado, ou numa empresa, ou num trabalho, ou na igreja, ou na família. Não adianta, é ambos os lados para se ter união. Se unirem, diziam já, um povo unido jamais será vencido. Se unirem, conseguirão. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. E havia uma distância longa entre o monte Hermon e o monte Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ou seja, independente da distância, havendo união, haverá ordenança da bênção do Senhor para alcançar todos os aspectos, trazendo vida. Ele diz que o Senhor ordena a bênção e a vida. A união produz vida. A união produz alegria, contentamento. Se você tem uma igreja unida e que estão trabalhando em prol do Evangelho, não para promover qualquer que seja, a tendência é que através da união haja crescimento. Se a família é unida em um propósito, esposo, esposa e filhos sabem das dificuldades e das necessidades e dos objetivos a serem alcançados, e todos prosseguirem para alcançar o objetivo, esta família vai melhorar de vida. Mas se a linguagem do marido é uma,
a linguagem da esposa é outra, a linguagem dos filhos é outra, jamais chegarão a lugar algum. Vão começar a destruir aquilo que foi construído, a perder aquilo que foi adquirido e depois não dar em nada. Autos se destroem. É preciso ter união. Quer vencer? Seja unido. Quer superar? Seja unido. É na união que Deus ordena a bênção para alcançar os montes. É na união que o Senhor ordena a vida, produzir vida, alcançar vidas e abençoar vidas. É o processo da união ministrada nesse salmo. Eu não sei com quem ou como você tem desunião, mas procure ter união. Una-se. As guerras não produzem resultados satisfatórios. As guerras deixam mágoas, tristezas, dívidas, rancor, doenças, separações. As guerras não podem produzir vida. A corda deve ser puxada para o mesmo lado para que se alcance os objetivos. Tenha união. Ajuste-se, mas tenha união. Ó Senhor Deus, quantas famílias estão se despedaçando por falta de união, que começaram tão bem, Senhor, mas que a falta de união levou à autodestruição. E hoje há brigas, há contendas, há confusões. Quantas empresas, quantos sócios se deram bem enquanto estavam unidos e depois se afundaram. Quantas igrejas, quantos amigos, quantos casais, filhos. Senhor, em nome de Jesus, abençoa as famílias que têm união. Abençoa as igrejas, ou a noiva do Cordeiro. Abençoa aqueles que têm um propósito, ó Deus, de serem unidos. E opera na união, Senhor, para o crescimento, para o bom andamento das coisas. Traz bênção, Senhor. Ordena a vida. Ordena a bênção na vida desta pessoa, ó Deus. De alegria, ó Deus, de abundância. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa esta nação. Faça esta nação ser uma nação unida, ó Deus. Que os políticos briguem menos e trabalhem mais, Senhor. Que sejam unidos nos propósitos de alcançar os menos favorecidos e não criarem leis injustas que prejudiquem aqueles que não podem fazer nada para que eles mudem isso. Entregamos em tuas mãos, Senhor, cada família e pedimos união em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. A Bíblia diz que se depender de vós, tenha paz com todos os homens. Porque sem a paz e a santificação, ninguém verá o Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor, tenham todos um ótimo dia na presença de Deus.